Olá, eu sou Olavo Medeiros, do projeto Melhor de Sampa, que dá dicas de lazer, gastronomia e cultura e também faz passeios pela cidade. E hoje eu estou aqui para dar um presente para vocês. Essa semana provavelmente a gente completa 1.000 inscritos no canal e eu resolvi gravar aqui um dos tours virtuais que eu faço, o Tour da Liberdade. Então, bora comigo conhecer o bairro japonês e a história não contada dessa região. Vamos lá. Vou dividir com vocês aqui a minha tela e a partir desse momento que vocês vão ver é o meu computador, porque a gente faz o passeio navegando pelo Google Earth. Então vamos lá, vou convidar vocês a procurarem uma posição confortável para viajarem comigo. Não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, mas eu peço que vocês imaginem um dia de sol, uma manhã, talvez de sábado e de domingo, e especialmente fora desse período de pandemia de Covid-19 que estamos vivendo. Podem se imaginar aí abrindo a porta de casa para começar esse passeio, se imaginando numa época em que não existe essa pandemia, que possamos sair de casa sem medo, sem máscara. Peço a vocês que se imaginem abrindo a porta de casa com a certeza que não somos mais os mesmos. E o simples fato de andar na rua sem preocupação virou um grande presente. Vamos começar o nosso passeio. E o nosso passeio não vai começar na Liberdade, porque esse nome Liberdade não existia antigamente. As terras da Liberdade eram chamadas as terras ao sul da Sé. E não era dessa Catedral da Sé aqui que estávamos falando. Era essa aqui, não sei se vocês sabem, mas essa Catedral da Sé que a gente conhece hoje é a segunda. Existia uma outra que ficava do outro lado da praça, ela ficava lá na outra ponta da praça, ali onde estão aquelas árvores, estão vendo? Essa era a catedral. Uma das pessoas que trabalhou nessa catedral e que conseguiu colocar essa torre de pé foi um escravizado chamado Tebas, mas só recentemente ele foi considerado um dos arquitetos da Sé. E o motivo para tanta demora é simples, simplesmente porque ele era um negro escravizado. Não foi dado os créditos. Mas agora ele foi reconhecido, não viveu para ver, mas foi reconhecido, e na Praça Clóvis acabou de sair uma estátua, uma referência ao Tebas. E eu estou falando da história do Tebas porque, apesar da Liberdade ser muito conhecida como um bairro japonês, a história dos negros ela é presente no bairro, apesar de ter sido muito apagada. Agora nós vamos lá para trás da Sé, para essas tais terras ao sul da Sé. A catedral está atrás dessa construção aqui, né? Aqui nós estamos na Praça João Mendes e aqui já é Liberdade. Já podemos ver aqui as famosas luminárias. Mas aqui nessa praça também tem história. Nessa praça existia essa igreja aqui, Igreja Nossa Senhora dos Remédios. Ela não existe mais. Eu vou convidar vocês a se imaginarem no século XVIII e eu vou abrir a porta dessa igreja. Convido vocês a entrar, a prestarem atenção no que acontece lá dentro. É uma igreja simples. Muito provavelmente está tendo uma missa, nesse horário que nós estamos imaginando, e provavelmente quase todas as pessoas que estão nessa missa são negras. A missa acabou, algumas pessoas vão para a parte interna da igreja e eles estão falando algumas coisas. Eles estão falando sobre a liberdade dos escravizados, sobre como comprar alforria para mais negros. E eu vou explicar por que isso acontecia nessa igreja. Infelizmente, a maior parte das igrejas católicas, na época da escravidão, era construída com trabalho escravizado. E a gente sabe que esses negros não podiam manter a sua religião de matriz africana, eles eram obrigados a ser católicos. Mas algo muito triste acontecia. Apesar deles construírem essas igrejas, muitas vezes não podiam visitar. A igreja dizia algo mais ou menos assim, eles podem sim, de repente eles podem construir uma igreja para eles, né? Mas com que dinheiro construiriam uma igreja para eles?
Mas eles conseguiam. Era muito difícil construir uma igreja para quem era escravizado ou tinha sido escravizado. Eles conseguiam com doações de pessoas que se simpatizavam com essa causa, ou de negros que eram alforriados e já trabalhavam e davam parte do seu salário. E pelo Brasil todo construíram igrejas, muitas igrejas conhecidas como igrejas do Rosário dos Homens Pretos, onde existiam essas irmandades de negros que lutavam pela abolição. Por isso a gente estava imaginando ali alguém falando da abolição. Era comum um negro alforriado trabalhar para conseguir a alforria de um outro negro e depois os dois trabalharem para conseguirem de um terceiro, depois 3 de 4 e assim por diante. Nós podemos voltar para essa igreja um pouco mais adiante, século XIX, já teve a lei do ventre livre. A gente pode se imaginar entrando novamente nessa igreja. E dessa vez, tem crianças dentro dessa igreja. E elas estão aprendendo a ler e escrever. Talvez essa seja uma das primeiras vezes que crianças negras aprendem a ler e escrever no formato de sala de aula. A primeira vez que isso aconteceu no Brasil, muito provavelmente foi dentro das igrejas dos homens pretos, como elas eram chamadas. Em São Paulo, nós tínhamos essa igreja Nossa Senhora dos Remédios e tínhamos ali na região onde hoje é a Bolsa de Valores, o Farol Santander, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. As duas com essas irmandades. Mas um dia acharam que a cidade precisava ser reurbanizada, principalmente ali no começo do século XX, e decidiram destruir algumas igrejas que eram mais simples. Tanto essa igreja aqui dos Remédios, quanto a Igreja do Rosário dos Homens Pretos foram destruídas e foram reconstruídas depois. Essa igreja que vocês estão vendo foi reconstruída no bairro do Cambuci, perdão, e a outra foi reconstruída no Largo do Paissandu, é uma igreja amarelinha que está aqui. Mas ainda tem mais ligação com a história dos negros nesse local. Em frente a essa igreja ficava o Pelourinho. Então, esse local, antes de se chamar Praça João Mendes, já foi chamado de a Praça do Pelourinho. E a rua que sai dela, que hoje é um dos acessos aqui ao bairro da Liberdade, se chamava Rua do Pelourinho. Hoje ela se chama Rua da Glória. Mas não existe glória na tortura, nenhum tipo de tortura. Muitas organizações, né, que lutam pelo direito do povo afro, do povo negro aqui no Brasil, né, falam sobre esse apagamento, porque muita gente não sabe dessas histórias aqui, né? Não existe mais o Pelourinho, também a rua mudou de nome, e a gente, com o tempo, vai se esquecendo das atrocidades que aconteceram por aqui. Mas, bem, nós vamos entrar pela Liberdade por essa rua, hoje Rua da Glória. Aqui à nossa esquerda tem um prédio antigo. Hoje é uma universidade, mas ele já foi a Santa Casa de Misericórdia, que hoje é lá em Santa Cecília. Ela já foi aqui. A gente vai dar alguns saltos aqui no nosso caminho, né, para o passeio ficar mais rápido. Esse é o bom de fazer virtual. Quando a gente faz o tour presencial, né, a gente vai gastando as perninhas. Nós chegamos aqui na Rua dos Estudantes, que tem esse nome porque nessa rua existiam repúblicas. A primeira faculdade de São Paulo, do Brasil, foi de Direito. Então, nós tínhamos faculdade de Direito no Largo São Francisco, em São Paulo, e faculdade de Direito em Recife. Então, muitas pessoas que tinham posses para fazer uma faculdade naquela época vinham de outros estados e tinham que morar em São Paulo. São Paulo já foi conhecido como um burgo estudantil, um local frequentado por muitos estudantes. Muita gente diz que São Paulo é uma cidade boêmia por conta dessa história dos estudantes que vieram para cá. Então, dizem que muitos moravam aqui na Rua dos Estudantes, por isso ela tem esse nome. Na Rua dos Estudantes, que é uma rua de comércio, tem uma travessinha ali que a gente vai dar uma chegada nela, conhecida como a Rua dos Aflitos. E ela tem uma igreja lá no fundo. Vamos chegar mais próximo. Olha aqui uma foto dessa igreja, uma foto antiga. Igreja Nossa Senhora das Almas Aflitas. Almas aflitas são aquelas almas de pessoas que morreram em aflição,
muitos incêndios, em afogamentos. Essa igreja, ela era uma capela de cemitério. Essa região era um cemitério e essa capela ficava no interior. A história oficial é que esse cemitério foi desativado e os corpos foram movidos daqui para o cemitério da Consolação. Eu nunca acreditei integralmente nessa versão, porque eu achava difícil que procurassem corpos de escravizados aqui, por exemplo, para levar para o cemitério da Consolação. Quando eu comecei a estudar o bairro, eu via relatos dos japoneses dizendo que quando eles chegaram, a partir de 1910, que ao construir as casas nessa região, eles achavam ossadas. Estão vendo que tem um tapume ali do lado da igreja? Ó? Foi feita uma obra aqui e logo nos primeiros dias de escavação encontraram ossadas. Sabe-se que são ossadas de africanos porque eles tinham colares africanos. Um dia eu estava fazendo um passeio aqui da Liberdade, muitas vezes eu começo nesse ponto mesmo, e apareceu um senhor, eu estava contando essa história, e ele falou, isso é tudo mentira, não tem nada disso aqui não. Para minha sorte, saiu uma pessoa que estava trabalhando na obra e disse, é mentira sim. Não são 7 ossadas, a gente encontrou mais 2, já são 9. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo a reportagem que saiu na Rede Globo de televisão sobre essas ossadas, tá bom? Vamos dar um pulinho aqui dentro da igreja. Eu não consigo entrar pelo Google Earth, mas a gente vai ver por fotos. Ela é uma igreja bem simples, né? Uma igreja pequena, era uma capela de cemitério. Teoricamente, existe um corpo aqui, ou oficialmente existe um corpo debaixo dessa igreja, que é o corpo de um militar chamado Francisco das Chagas, que é esse que vocês estão vendo no desenho, que ficou conhecido como Chaguinha. O Chaguinha era um militar da região de Santos. Houve uma revolta no século XIX em Santos, ali por volta de 1820, 1821. E os soldados brasileiros se voltaram contra Portugal porque eles ganhavam a metade do salário dos soldados portugueses para fazerem o mesmo trabalho, simplesmente porque não eram portugueses. Não acharam justo, acabaram fazendo uma revolta, essa revolta foi abafada e 12 oficiais foram condenados à morte. Muita gente não sabe que existia pena de morte no Brasil. Em São Paulo, ela era realizada, assim como em outros locais, por enforcamento, e o enforcamento acontecia nessa região, onde hoje a gente vai ali na Praça da Liberdade, essa já foi a Praça da Forca, e ela era conhecida assim. E o Chaguinha ficou muito famoso, porque existe uma lenda, que talvez parte dela seja verdadeira, de algo inusitado que aconteceu na hora do enforcamento dele. Então, a gente pode se imaginar na Praça da Liberdade agora, em 1821, quando foi determinado que ele seria executado. Havia possibilidade de mandar uma carta para Dom Pedro I, que a gente está falando ali de um ano antes da proclamação da independência, né? Pedindo que essas pessoas não fossem executadas, mas antes que ele pudesse responder, determinaram que eles seriam executados. Na hora da execução do Chaguinha, a gente pode imaginar, né, as pessoas ali na praça aguardando esse momento, né, um misto de emoções, algumas pessoas achando que ele era um criminoso, que ele deveria ser executado, outros entendendo que a luta dele era justa e que aquilo era uma grande crueldade, né? Foi dada a ordem para a execução e dizem que a corda quebrou. Deram uma nova ordem para que fosse montada de novo a forca. Alguns textos dizem que foi montado com um pedaço de couro, que foi improvisado ali na hora para tentar essa segunda execução, e dizem que mais uma vez a corda quebrou. Existem textos que dizem até que por 3 vezes essa corda quebrou. Quando isso acontecia, se entendia que havia acontecido uma intervenção divina, um milagre havia acontecido. E por isso, essa pessoa devia ser liberta. Alguns textos dizem que o nome liberdade está ligado a esse momento, que algumas pessoas teriam gritado liberdade, liberdade, liberdade.
Outros textos dizem que não, que esse nome veio depois que a pena de morte foi extinta. Então, para ser sincero, a gente não tem certeza, mas essa história de que as pessoas gritaram liberdade, ela faz sentido e ela é bastante disseminada aí por guias e por alguns historiadores. Enfim, dizem que essa corda, teoricamente, teria quebrado por 3 vezes e que depois teria sido determinada a execução do Chaguinha a pauladas. As pessoas entenderam que realmente um milagre havia acontecido ali, apesar dele ter sido executado. E dizem que as pessoas começaram a acender velas ao pé da forca e existem lendas assustadoras dizendo que essas velas não se apagavam nem com vento, nem com chuva. Não acredito muito nelas, mas acredito que provavelmente ele tenha passado por uma situação ali em que a forca não funcionou, pelo menos por uma vez. Por conta disso, a igreja depois vai construir, a igreja católica vai construir ali no local da forca, depois do fim da pena de morte, uma igreja que é a Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que tem no altar uma cruz que teria saído aqui do antigo cruzeiro do cemitério. Mas voltando aqui ainda para essa igreja, muitas pessoas acreditam que o Chaguinha é santo, que ele faz milagres, que ele está enterrado debaixo dessa porta, e até hoje as pessoas vão nessa igreja, escrevem pedidos para o Chaguinha em bilhetes, batem 3 vezes na porta, chamam o Chaguinha e depositam o pedido para ele. Então, se vocês entrarem nessa igreja, não sei se vocês já entraram ou não, se vocês entrarem, provavelmente vocês vão ver esses bilhetes ali, e para quem tem fé, pode até deixar aí o seu pedido para o Chaguinha. Vamos subir aqui, vamos sair um pouco dessa história que é mais pesada, né? Vamos sair da Rua dos Aflitos e eu vou falar um pouquinho aqui da Rua dos Estudantes, do que tem nela. Hoje em dia, não dá mais para falar que a Liberdade é um bairro japonês, porque a Liberdade hoje tem coreanos, chineses, taiwaneses. Então, hoje eu me refiro à Liberdade a um bairro oriental. Aqui a gente já tem um exemplo, é uma sorveteria chamada Snowfall, que é uma sorveteria coreana, que faz um tal de um famoso sorvete de neve, que é uma raspadinha de leite que vai sendo triturada, vai nevando no copinho e você coloca algumas coberturas ali. Eu particularmente gosto mais de um sorvete que eles têm, que é feito com macaron, que parece um suspiro, né? Então é um sanduichinho de macaron, sorvete macaron. Esse aqui, neve não tem muito gosto, então ele é um leite triturado. Vai ficar gostoso conforme os toppings, mas é bem famoso aqui. Ainda nessa rua a gente tem o Coreia Mart, ó, outro ponto coreano, que tem na parte de baixo um empório ali, uma loja de conveniência, e na parte de cima uma parte de presentes, que é bem interessante. Tem vários produtos coreanos e produtos importados também, que não são coreanos. Shimeji aqui costuma ser bem barato para você comprar, para fazer em casa. Ao lado do Coreia Mart, a gente tem o Ioka, que já foi eleito o melhor pastel de São Paulo pela Vejinha. Realmente ele é bem gostoso. Por muitos anos ganhou o pastel da Maria, que também é muito bom. Eu acho o Ioka mais sequinho. E eles têm uma coisa chamada pastenole. Um italiano acho que ia se remoer aqui de ver algo assim, mas é uma espécie de cannoli, que é um doce italiano feito com massa de pastel e recheado. Ele é gostoso. Não acho que é igual a um cannoli. Como eu falei, um italiano ia ficar bem chateado de ver mudando a receita dessa forma, mas é gostoso. Uma dica para vocês, pode ser que vocês cheguem nesse local e vejam uma fila grande aqui. Vale perguntar se tem mesa no andar de cima, porque às vezes as pessoas estão na fila aqui esperando mesa no andar de baixo, e se você estiver disposto a ir para o andar de cima, de repente você não precisa ficar nessa fila, você pode subir. Então, Ioka. Os nossos passeios são gastronômicos e culturais, tá? Então eu vou dar várias dicas gastronômicas durante o nosso tour. A gente vai falar de história, cultura, arte e também de gastronomia. Aqui na esquina a gente tem um café bonitão chamado 89 Coffee Station. Na verdade, 89 graus Celsius Coffee Station, que pertence ao Grupo Marucai. O Grupo Marucai é bem tradicional na Liberdade, são os donos do
Supermercado Marucai. Hoje eles têm outros empreendimentos aqui. Ele é um café nos moldes dos cafés de Tóquio hoje em dia. Tem clientes que eu já levei aqui que a pessoa fala assim, eu lavo, não achei nada de japonês lá, é tão ocidentalizado, mas é que Tóquio hoje em dia tem influência também ocidental, né? Mas se você reparar, talvez tenham doces com matcha, com chá verde, a delicadeza oriental na hora de fazer os doces, né? Eles têm um café aqui chamado Japanese Drip Coffee, que para o nosso paladar, os baristas não vão gostar da forma que eu vou explicar, mas para o nosso paladar ele parece um pouco mais aguado, parece o café americano. Mas aconteceu uma coisa engraçada comigo, porque ele é feito num coador que faz com que a água desça girando bem devagarinho. Esse processo faz com que extraia mais cafeína. Quando eu tomei, eu achei fraco, né? Porque parecia que ele tinha mais água do que um café normal, mas eu não dormi, porque eu sou bem sensível à cafeína. Depois eu perguntei para a moça, falei, que engraçado, por que né, eu tomei e tive dificuldade de dormir, achei tão fraco? Ela falou, por conta do processo. O processo extrai mais cafeína. Muitos clientes meus experimentam, a grande maioria não gosta, apesar de ter vários outros tipos de café aqui, então você não precisa se prender ao Japanese Drip Coffee, mas se você quer tomar um café como se toma no Japão, é uma possibilidade, pode ser uma experiência interessante. Eles têm salgados, têm doces, tem um doce chamado Shukrin, que a gente vai falar mais para frente, o deles é bem bom. E eles têm uma janelinha ali onde eles fazem donuts americanos, tem inclusive os donuts iguais dos Simpsons, eu acho bem gostoso. Lá dentro tem uma espécie de loja de conveniência no fundo, que tem uns bentôs, bentô é marmita, com sushi, sashimi, às vezes algum peixe grelhado, eles são muito gostosos, acho que é um dos sashimis mais gostosos que eu já comi, na Liberdade até. Com certeza tem restaurantes melhores que eu não conheço, né? Mas, assim, é bem gostoso de verdade. Não é famoso por esses sashimis ali, mas muitas vezes eu acabo o meu tour e eu pego esses bentozinhos ali e como, e é bem gostoso. E olha como é bonito, né? A Liberdade está passando por um período de ressignificação, assim, as coisas estão mudando, estão ficando mais modernas e está bem legal. Essa, então, é a Praça da Liberdade, a antiga Praça da Forca. A gente vai ver de um outro ângulo. Olha, ali ao fundo, bom, a gente tem um prédio ali com uma cúpula dourada, aquela Ikezaki, que é bem famosa pela parte de cosméticos, né? Eu brinco, a primeira vez que eu fui fazer um tour pela Liberdade, eu imaginei fazer ele de compras, gente, mas não funciona. A primeira pessoa que entrou na Ikezaki, ela não saía nunca mais, e tinha gente que não queria ir para a Ikezaki. Então, hoje em dia, quando eu faço esse tour presencial, eu mostro tudo, e depois eu deixo as pessoas livres para fazerem as compras. Mas ali, uma das Ikezakis da Liberdade, porque tem duas. E a gente tem um mural ali, ó, de grafites. Esse mural, na verdade, é uma propaganda. Em São Paulo, a gente tem a lei da cidade limpa, onde a gente não pode ter painéis grandes, né, falando dos lugares, mas essa é uma propaganda subliminar de um restaurante que está ali embaixo, que é o Sukiya, ou Sukiá, que é uma rede de Tóquio que tem no Brasil, de comida japonesa do dia a dia lá em Tóquio, né? Não é peixe cru, é a comida que eles comem mais no dia a dia mesmo. Normalmente ela tem um preço bem acessível, e dentro do Sukiya, ou Sukiá, ele tem esse padrão de pintura. Quem fez esse trabalho foi um grupo chamado Blizzard Walls. São 3 rapazes que já trabalharam no estúdio Cobra. Então dá para a gente ver que o desenho realmente é muito, muito bem feito e não é à toa. Abriu aqui na Praça da Liberdade agora também a Daiso, que é um paraíso. Tem muita coisa legal para comprar na Daiso. É aquele tipo de lugar que você vai, você não precisa de nada, mas você vê tanta coisa ali em torno de R$ 7, você fala, acho que eu preciso disso aqui. É difícil você sair da Daiso sem comprar alguma coisa. Eles tinham uma grande ali na Rua Direita e faz pouco tempo que abriu essa aqui da Liberdade. E ela tem um Starbucks embaixo, que também é interessante e é novo. E estamos de frente agora para a igreja
Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Era aqui que ficava a forca. Era aqui que supostamente a forca não funcionou com Chaguinha. A igreja, né, vendo a devoção que existia nesse lugar, escolheu esse ponto exato para a construção de um templo, que era mais simples no começo, ele foi remodelado. Lá dentro a gente vê uma pintura que mostra como ele era no início. Hoje essa igreja tem o estilo rococó. Olha ela por dentro, como ela é bonita, né? Ela teve um restauro há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Está precisando de um restauro de novo, tem uns cantinhos com infiltração, mas ela é muito bonita. A gente vai para a rua Galvão Bueno agora. Muita gente ir para a Liberdade ir na Praça da Liberdade, ver a feirinha, porque é aqui que acontece a feirinha da Liberdade, feirinha de artesanato e também gastronômica. E ir na Galvão Bueno, que não é o Galvão Bueno da Globo, é outra pessoa. Esse Galvão Bueno aqui era um professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que a gente falou, um professor de filosofia. Então, para muita gente, ir para a Liberdade é isso, é a praça e a Galvão Bueno. Algumas pessoas não descem a Rua dos Estudantes, que é muito legal, e muitas pessoas não vão desse quarteirão adiante, e a gente vai ver quase tudo, a gente não vai ficar só nessa região. Então, esse vídeo é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da Liberdade. Aqui na esquina, a gente tem a Maruso, ou Marussô, que é uma loja de conveniência que pertence ao Grupo Marucai, mesmo do 89 Coffee Station, mesmo do restaurante Marucai, que é muito interessante. Tem aqui no andar térreo essa parte de loja de conveniência com vários produtos muito legais. No primeiro andar tem uma parte de balas, tem umas balas que eu acho bem interessantes, que elas têm a embalagem assim feita em pop art, e uma delas é de limão e ela é muito, muito forte, muito ardida, não é todo mundo que aguenta experimentar. Mas enfim, tem chocolates e balas bem diferentes aqui nesse primeiro andar. No segundo andar tem uma parte de coisas para casa, de presentes. Os japoneses usam bastante marmita, então tem umas marmitas muito legais, tem umas que eu brinco que elas parecem Transformer, porque você abre, tem o canto para comida sólida, tem o canto para sopa, mexe, sai um garfo, sai uma colher, abre mais um pouquinho, tem um cantinho para o líquido para você beber. Então é bem interessante. Tem algumas para salada que são muito legais, que são uns vidros, você coloca a salada, mexe, depois ela tem uma sacolinha térmica ali que mantém a temperatura, então vale bem a pena. Também nesse último andar tem uma cabecinha vermelha que as pessoas costumam dar de presente, chamado Daruma ou Daruma, que você dá de presente para alguém, a pessoa que recebe faz um pedido, acho que muitos de vocês já sabem do que eu estou falando, talvez já tenham presenteado alguém ou ganhado, mas talvez alguns não, então por isso eu estou contando. Você faz o pedido, pinta um olhinho, guarda, quando o seu pedido acontecer, você vai lá e pinta o outro olhinho dessa imagem. Então, aqui dentro tem isso que você pode dar de presente para as pessoas. Tem um outro café aqui na esquina, que é o Café Sol, mais ocidentalizado, né? Mas é interessante também. Tem essa loja que é a Miniso, que no site deles eles descrevem como uma loja de design japonês, que é o máximo, mas me parece que a empresa mesmo é chinesa, apesar dela ser classificada como uma loja de design japonês. Uma cliente minha até falou que no Japão não existe Miniso, mas tem em várias partes do mundo e é muito legal, gente, é muito legal. Eu já comprei lá, inclusive, óculos para ver filmes em realidade virtual, que é muito bacana. Tem lingerie, tem perfume, o perfume é muito bom. Eu tenho um perfume da Miniso, masculino, que eu paguei R$ 25. E às vezes eu uso e a gente fala, nossa, que perfume bom, é um perfume francês? Eu falo, não, é da Miniso, eu paguei R$ 25. Ele não segura muito, né? Porque é uma água de colônia, mas ele é bem bom. Inclusive o meu acabou, preciso voltar lá na Miniso para comprar. Bem legal. A outra loja da Ikezaki, que também é um dos pontos mais visitados. Aliás, tem bastante coisa de cosmético na Liberdade. Eu já fiz um trabalho, eu trabalho com tendências, eu fiz um trabalho para uma marca de cosméticos muito famosas, eu tinha que fazer um roteiro para essa empresa, para eles verem inovação de cosméticos.
E aí eu coloquei a Liberdade, mas eu fiquei com um certo medo, sabe? Que eu falei, gente, eles trabalham com cosmético e trabalham na área de inovação. Então, a chance de eu mostrar algo que eles já conheciam era muito grande, né? Fiquei com medo de chover no molhado, como se diz. Mas, olha, mesmo eles, de uma grande empresa, muito grande mesmo, que já trabalhava com cosméticos, acharam coisas na Liberdade que eles não conheciam e nunca tinham visto. Então, realmente é um grande diferencial esse tipo de produto na Liberdade. Ao supermercado Marucai, se vocês repararem, vocês vão ver que tudo que é do grupo Marucai está indo para o mesmo padrão de cor, né? Esse tom de marrom, as letras são parecidas, dos luminosos. Ah, esqueci de falar, 89 graus Celsius é a temperatura que se diz que é a temperatura ideal para se fazer um bom expresso. Por isso que o café do grupo Marucai tem esse nome. Adoro entrar nos supermercados japoneses. As embalagens são o máximo, tem muita coisa legal. Adoro. Estão sempre cheios. Aliás, a Liberdade está sempre cheia, mas é muito legal. Tem aqui um shopping também na Galvão Bueno, que é o Sogou Plaza, que é o paraíso dos cosplayers, né? Aquelas pessoas que são muito fãs de um anime, ou de uma realidade de fantasia, ou de um personagem de ficção científica. Então, tem várias lojas do gênero aqui, e é um local bem interessante. E nós temos o Jardim Oriental. Eu não falei para vocês ainda, que é um jardim feito pela associação, mantido pela Associação Comercial da Liberdade, né? E como eu estava dizendo, eu não falei para vocês ainda como os japoneses vieram parar na Liberdade, né? Então eu vou usar aqui o jardim para falar um pouco disso. São Paulo, antes do aparecimento do café, ali em 1820, 1830, até 1850, era uma cidade não tão importante quanto outras capitais. Recife, por exemplo, era muito mais adiantada economicamente falando do que São Paulo, tinha o ciclo da cana-do-açúcar lá, Minas Gerais tinha o ciclo do ouro, Manaus tinha o ciclo da borracha, São Paulo vai se desenvolver economicamente, se comparado aí com esses outros lugares, depois, com o aparecimento do café. Mas São Paulo vai ser responsável, no auge dos Barões do Café, por metade de todo o café consumido no mundo. Imagina só. E 80% disso saía pelo Porto de Santos. Então, Santos vai se desenvolver economicamente bastante também por conta do café. No auge dessa riqueza toda, que nós já temos os Barões do Café, que estão indo para a Europa, para a França, para a Itália, voltando, achando tudo muito simples, né? Querendo trazer ares europeus para São Paulo, vem o fim da escravidão. Quando eu comecei como guia, eu falava uma coisa que hoje eu entendo como errada. Eu dizia o seguinte, e veio o fim da escravidão e acabou a mão de obra. Mas acabou a mão de obra? Eu pergunto para vocês. Não acabou. Ela estava aí. O que aconteceu é que os barões do café não quiseram pagar para essa mão de obra. Basicamente, eles deviam dizer algo parecido com: se eu tiver que pagar, não pago para esses negros. O governo que traga gente branca para cá. Era um período conhecido como período higienista, que se acreditava que o negro era menos capaz, que você tinha que melhorar a raça. Então, houve uma pressão no governo para que trouxessem imigrantes brancos para cá. Isso vai causar um problema social que se estende até hoje, porque milhões de pessoas vão ficar desempregadas, sem ter para onde ir, sem instrução, sem apoio, né? E isso vai culminar nesse problema social que se arrasta até hoje, né? E de a gente ter esse racismo estrutural que a gente conhece. Mas, enfim, a vida dos imigrantes também não foi fácil, tá? Eu preciso frisar isso aqui. Houveram alguns programas para trazer imigrantes, houveram algumas instituições chamadas hospedarias dos imigrantes que recebiam essas pessoas. Uma muito famosa era a Hospedaria do Brás, que hoje fica na Moca, onde funciona o Museu da Imigração. Tem um livro do Brás que o rapaz fala o seguinte: coisas da burocracia. Eu morei no Brás, morava na rua da hospedaria. Ela mudou do Brás para Moca sem nunca ter saído do lugar. Hoje, no mesmo endereço, ela está na Moca. Mas, enfim,
O primeiro grande acordo foi feito com a Itália, por isso que nós temos muitos italianos. A Itália estava em crise, muita gente se dispôs a vir para o Brasil. Nem todos os italianos vieram no acordo, mas muita gente veio com acordo e era um acordo bem grande. Nesse acordo era paga a passagem, a pessoa vinha, chegava no Porto de Santos, era encaminhada para o trem, e muitas vezes a porta desse trem era trancada para que ela não fugisse, para que ela não pegasse o dinheiro da passagem e chegasse no Brasil e fosse fazer o que ela queria. Ela tinha que vir para a hospedaria do imigrante e esperar ali para ver se alguma empresa ou alguma fazenda de café iria contratá-la. Com o tempo, muitos italianos viram que o que era prometido não era bem assim. Muitos foram atraídos por fotos da fazenda onde eles iriam trabalhar, né, onde era oferecido uma série de benefícios, mas muitos chegaram e foram morar na senzala e muitos foram tratados como se tratavam os escravizados. Nem todos, mas muitos sim. E aí foi necessário fazer um acordo com outro país que não sabia bem ainda o que acontecia aqui. Foi feito um acordo com a Espanha. Nós temos bastantes espanhóis também em São Paulo, mas menos do que italianos ou japoneses. E depois foi feito um terceiro acordo com o Japão, que já tinha algumas regalias a mais, nem sei se eu posso chamar de regalias, mas tinha alguns benefícios a mais, já ganhava um pedaço de terra ali, e muitos japoneses vieram. Também não foi muito bem explicado. Eu tenho uma cliente que disse para mim que o pai dela foi atraído por uma árvore de dinheiro em Tóquio, chamando para a América, a terra da prosperidade. Não era uma mentira, era a América. Só que ele achou que ele estava indo para os Estados Unidos e não para São Paulo e para o Brasil. Alguns continuaram no interior, conseguiram se desvencilhar dessas fazendas, tiveram suas próprias terras, por isso a gente tem muitos japoneses e descendentes no interior de São Paulo, no interior do Paraná, mas alguns voltaram para a cidade. Os italianos e os espanhóis puderam se espalhar por todo lugar, porque a língua era muito parecida, você se adaptava muito rápido. Os japoneses e os judeus acabaram ficando onde você já tinha alguém que falava a sua língua, né? Porque a língua é muito diferente. Alguns tinham se alojado aqui na Liberdade, muito provavelmente porque acharam essas terras mais baratas do que terras de outras regiões. Talvez porque eles não soubessem do que havia acontecido aqui, que eles estavam comprando terras na área de um antigo cemitério. A pena de morte já havia acabado há alguns anos, né? É assim que os japoneses vão ficando aqui. Essa decoração, esse status de bairro japonês surge na década de 70 com um imigrante japonês que fazia parte do Rotary, e foi o Rotary que pagou essa decoração do bairro aqui. Bom, a gente tem aqui o Jardim Oriental, a Liberdade recebe muitos turistas, então, no fim, muita gente acaba estragando esse espaço, por mais que eles estejam sempre reformando, arrumando, por vezes você chega, alguma coisa está quebrada, está estragada, mas é um dos atrativos aqui do bairro. Mostrar uma foto aqui. Por exemplo, na minha última visita, essa lamparina aí do lado, ela já não estava mais lá, alguém quebrou, infelizmente. Mas aqui no Google Earth a gente pode até ver que é um período onde ele estava sendo reformado mais uma vez. Falei para vocês, né, que a maioria das pessoas vem até aqui e volta. E agora a gente vai seguir adiante. Vamos continuar aqui pela Rua Galvão Bueno. Vamos dar um salto aqui para economizar perninhas. Eu gosto sempre de mostrar street art nos nossos passeios. Então, ali a gente tem um trabalho de um artista chamado Sosek San. E, ao lado, a gente tem um trabalho de lambi-lambi, que é uma colagem de papel. Esse trabalho foi feito por uma gráfica chamada Gráfica Fidalga, que se especializou nesse tipo de substrato, né? Muitos artistas de lambi-lambi fazem seus lambis lá na Gráfica Fidalga. Hoje em dia, virou moda até você fazer uma parede na sua casa, de repente, com lambi-lambis, e a Gráfica Fidalga faz esse trabalho. Então, se um dia vocês tiverem essa vontade, dá para mandar o desenho para eles, eles aplicam, inclusive.
Falando nisso, preciso dizer para vocês que nada do que eu estou indicando aqui ou falando é patrocinado por essas empresas. Nada do que eu indico no meu Instagram ou no meu Facebook, ou que eu indico nos meus passeios, é patrocinado pelas empresas. Não que eu tenha nenhum problema com isso, mas eu fico mais tranquilo de poder falar daquelas coisas que eu realmente acredito, tá bom? Vamos continuar um pouquinho mais. Olha só. A Liberdade também é um paraíso para quem gosta de papelaria. Tem várias papelarias muito legais, uma delas a Fancy Goods. Hoje em dia, eu não compro mais presente de Natal, né? Acho que ninguém está podendo. Compro lembrancinhas de Natal. E quase todos os anos eu compro tudo na Liberdade. Nessas lojas, vocês vão achar coisas muito interessantes, que talvez vocês até achem um item ou outro mais barato em outro lugar, ou tipo na 25, por exemplo, ou no Paris. Mas o legal é que tem uma curadoria bem interessante. Então, apesar de você achar um item daqui mais barato em outro lugar, dificilmente você vai achar tudo concentrado, como a gente vê nessas lojas, e especialmente na Fancy Goods. Então, dá para achar coisas muito legais e dar presentes e lembranças bem interessantes de São Paulo e da Liberdade. A gente vai entrar aqui na rua Tomás Gonzaga, que é uma rua que se ressignifica muito rápido, que abre muita coisa, às vezes até fecha alguma coisa, principalmente agora no período da pandemia. É a rua que está mais diferente aqui, na hora que a gente navega no Google Earth, ela mudou bastante. Se você for lá agora, na rua Tomás Gonzaga, ela vai estar diferente, porque muita coisa tem mudado e é uma das ruas mais legais da Liberdade. Separei algumas coisas para vocês aqui, ó. Esse local que está em obras aqui no Google Earth é o Espaço Caso. Embaixo tem o restaurante Caso, em cima tem o Caso Café. E do outro lado da rua eles têm o Caso Lamen, ou Ramen, como os japoneses falam. Aliás, foi um dos primeiros lugares assim mais descolados de lamen e ramen que ajudou a criar uma tendência de restaurantes de ramen ou lamen em São Paulo. Gosto bastante. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês um outro local aqui, que é a Haikai. Haikai também é uma papelaria que é um paraíso para quem gosta do universo geek. Lá tem vários bonequinhos de toy art, de personagens de mangá, de seriados japoneses, aqueles bonequinhos Funko Pop, que são cabeçudinhos. Acho que eu tenho um aqui, ó. Tem vários lá para você encontrar. Tem cubo mágico com centenas de faces assim. Muito legais, coisas de Harry Potter. Para mim é um problema, porque se eu entro com muita atenção nessa loja, muito provavelmente eu gasto mais do que eu ganho fazendo esse passeio presencial. Mas é muito legal. Então, se você gosta aí dessa coisa mais geek, vale a pena. Vou mostrar aqui para vocês como que é o Espaço Caso por dentro, ó, a parte onde tem a confeitaria e o café. Os doces japoneses, eles não são muito açucarados. Eu particularmente gosto muito. Se você gosta daqueles doces bem doces, talvez você não goste tanto, mas é difícil. Acho que todo mundo que eu levo gosta bastante. E a gente percebe toda essa delicadeza, né, na hora de montar os doces, que é bem interessante. Preciso contar uma coisa que aconteceu comigo aqui. Um dia eu estava fazendo esse passeio e eu falei para os clientes, olha, a gente vai numa confeitaria japonesa. E tem uma coisa muito gostosa lá chamada Shukrin, que é esse doce aqui. Aí uma cliente me chamou de lado e falou, Lava, eu preciso te corrigir. E pode acontecer isso mesmo, né? Porque são tantos assuntos que eu abordo que de repente eu posso me equivocar em alguma coisa. Não é muito comum, porque eu estudo bastante, mas posso me equivocar, inclusive em alguma informação que eu estou dando nesse vídeo. Mas enfim, ela falou, olha, eu preciso te corrigir. Tudo que você está vendo aqui é técnica francesa, então são doces franceses, inclusive Choucrin é uma coisa francesa, é uma espécie de Carolina com um creme de patisserie. Eu contei isso depois num outro passeio, eu tenho uma cliente que foi uma das pessoas que venceu aquele reality show Que Seja Doce, e ela falou, Laura, eu vou te explicar por que aconteceu esse seu equívoco. Hoje, os reality shows de doce na Europa, no Japão, na Coreia, muitas vezes são vencidos por orientais, porque muita gente faz curso de patisserie na França. Então, eles trazem essa técnica francesa e misturam com a culinária japonesa. Então,
Na verdade, são as duas coisas juntas, porque de repente vai ter um chucrim que é de matcha ou de chá verde, né? Tem essa delicadeza na hora de montar um bolo, então é uma mistura. E se você for para Tóquio, por exemplo, ou para a Coreia, você vai achar coisas parecidas com essa influência francesa, tá bom? Então, mas chucrim é delicioso, como é bom chucrim. O do 89 Coffee Station também é muito bom. Às vezes eu acho até que é mais gostoso do que o do Caso, mas o do Caso é bem bom. Do 89 eles recheam na hora, então acho que é mais gostoso. Voltar para ele aqui para a gente poder ver ele bem direitinho. Acho que nunca aconteceu de um cliente meu experimentar e não gostar. Eu acho muito gostoso. Se você nunca comeu, gosta de doces, não saia da Liberdade sem experimentar chucrim. A gente vai falar, acho que, de chucrim ainda nesse passeio aqui. Vamos ver outros locais. Aqui tem um local que é um restaurante, que também tem ramen, chamado Porque Sim. Ele também é um karaokê, tem vários karaokês na Liberdade. Ao lado dele é um restaurante chinês, ó. Porque Sim tem esse nome, né? Eu já ouvi me contarem que o dono achava muito estranho sempre que ele perguntava para algum brasileiro por que vocês chamam isso desse jeito, por que é assim, e as pessoas falavam porque sim. Aí disse que ele falou que ele ia montar um restaurante, quando as pessoas perguntassem por que ele deu esse nome, ele ia colocar porque sim. Ele ouviu muito porque sim dos brasileiros aqui. Aqui nessa rua também, ali onde está aquele predinho verdinho aqui, ó, tá vendo? Abriu um local bem famoso que é a tal da lanchonete da Hello Kitty, que na verdade é um espaço chamado It Asia, que já existia lá na Praça da Liberdade, que abriu aqui. Mas eles fizeram uma parceria com a Sanrio, que é a marca detentora dos direitos da Hello Kitty, e eles podem usar a imagem da Hello Kitty. Então, no andar de cima, ele é todo decorado com coisas de Hello Kitty, os docinhos, o brigadeiro, por exemplo, tem como chama? O lacinho dela, o lacinho. Eu, particularmente, essa parte aí da Hello Kitty, eu acho mais instagramável do que gostoso mesmo. Não que é ruim, é gostoso, mas eu acho mais instagramável. Mas é interessante de conhecer. Mas eles têm outros pratos orientais, né? Tem hambúrguer, inclusive, e eles têm um hambúrguer bem diferente, que é feito com uma carne chamada Wagyu, que é uma carne nobre, bem famosa no Japão, que tem menos gordura. E a primeira vez que eu vi um hambúrguer desse, não aqui, vi num restaurante, era tipo R$70 um hambúrguer. Eu descobri porque é uma carne diferente, né? Uma carne mais nobre. Então, eles têm aqui. E eles têm essa carne, esse hambúrguer aqui, em torno de 30 e poucos reais um combo. É um preço equivalente a outras hamburguerias, porque o dono, ele cria esse tipo de gado, então por isso eles conseguem ter um preço diferente. Mas tem outros pratos lá de cozinha asiática, tá bom? Dá para experimentar várias coisas no It Asia. Pertinho aqui também a gente tem esse local que aparece aqui na foto, que é o Kintaro, que é um izakaya. Um izakaya é um boteco japonês. Num restaurante japonês, você vai para comer e você bebe para acompanhar. Normalmente, num boteco japonês, você vai mais para beber e come para acompanhar. Hoje os izakayas estão na moda, né? Esse aqui que é o Kintaro, eu posso dizer que ele é um izakaya raiz, é um dos primeiros izakayas da cidade. Um outro izakaya bem famoso da Liberdade, que não fica aqui nessa rua, ele fica na frente do Cine Joia, que é uma casa de shows, é o Izakayada, do Renato Iada. O Izakayada é um boteco japonês geek retrô Tex-Mex. O que quer dizer isso? Ele tem essa cara retrô, tem vários bonequinhos antigos, ele passa alguns seriados antigos ali na televisão, ele faz comida japonesa com tempero mexicano, Tex-Mex, texano-mexicano, e ele faz alguns pratos de influência Tex-Mex com uma mistura japonesa. Um local mais alternativo, que toca rock, apertadinho, mas muito legal, eu acho um dos lugares mais inusitados da cidade. Mas os izakayas entraram aí na moda, na tendência, e tem izakayas hoje em vários bairros da cidade. Olha aqui um pouquinho da
comida que você pode encontrar no izakaya. Na esquina da Tomás Gonzaga, a gente tem esse local chamado Largo da Pólvora, que é um outro jardim japonês, é o jardim japonês mais bonito da Liberdade, para mim, se bem que, infelizmente, muita gente estraga também. Eu já vi esse local sendo restaurado no mínimo 5 vezes, e vira e mexe, a gente chega, alguém jogou lixo, e olha, tem local para colocar o lixo, tem o saquinho de lixo lá, infelizmente a população não cuida como deveria, é uma pena. Ele é da década de 70 e esse espaço tem esse nome Largo da Pólvora, porque aqui já funcionou a Casa de Pólvora de São Paulo, por isso tem esse nome, tá bom? Estão vendo aqui uma espécie de obelisco, parece um ponto de ônibus antigo. Quem for mais novo que eu não vai saber do que eu estou falando, mas antigamente os pontos de ônibus eram assim, uma haste, e aí você sabia que ali era um ponto de ônibus. Enfim, mas isso é diferente, né? Não é um ponto de ônibus, está escrito ali que a paz prevaleça no mundo. Esse monumento chama Monumento da Paz, e ele existe em várias partes do mundo. Inclusive aqui em São Paulo, vocês podem encontrar isso em outros locais. No Hospital Santa Catarina, na Paulista, tem. Dentro do Parque de Ibirapuera, no pavilhão japonês, também tem. Recentemente, eu descobri como que surgiu esse monumento. Ele é um monumento que surgiu por conta de Hiroshima e Nagasaki, né, que é uma coisa terrível, mas é um monumento que pede que tenha paz no mundo, né? Que a gente tenha tolerância, que a gente não veja mais coisas que a gente já viu e que infelizmente continua vendo. Mas interessante, né? Olha como a gente andar pela nossa cidade com outro olhar. Você pode chegar aqui nesse jardim e falar, eu fui lá, não achei graça nenhuma, estava sujo, estava quebrado. Mas você pode ir com um olhar um pouco mais apurado, com a lente mais afiada e entender que é emocionante ver esse monumento aí. Ele tem um porquê, ele fala da história dos japoneses, né? Que também não foi fácil aqui. Os japoneses sofreram muito preconceito durante a Segunda Guerra Mundial no Brasil. Não só os japoneses, os italianos, apesar de estarem em grande número, os alemães e os japoneses, por conta da Segunda Guerra. Nesse período, um time chamado Palestra Itália teve que mudar de nome, porque Itália no nome não era legal, virou Palmeiras. Um clube chamado Germânia mudou o nome para Pinheiros. Os japoneses não podiam falar japonês em público. Eu tenho uma cliente que ela dizia que o pai dela falava, não fala japonês na rua, é perigoso. Ele teve que esconder os livros em japonês, em latas, e enterrar no quintal, porque era proibido que eles ensinassem japonês ou falassem japonês. As pessoas enxergavam eles como inimigos. A gente volta a falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Espero que vocês estejam gostando desse tour virtual. Quando eu faço ele, né, com pessoas me assistindo ao vivo, eu vou vendo as pessoas, então eu sei a reação delas, se elas estão gostando ou não. Hoje é uma incógnita, eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, nem quando. Talvez seja hoje, talvez seja anos para frente. A gente vai voltar para a Rua Galvão Bueno. A gente tem um prédio interessante aqui, que é um hospital, que era o antigo Hospital Bandeirante, hoje Hospital Bandeirante Leforte, que eles guardaram, né, parte aqui da fachada do antigo hospital, e hoje tem esse prédio mais moderno. A gente vai continuar descendo aqui a Rua Galvão Bueno, sentido ali o lado da Estação São Joaquim. Nessa esquina aqui, ó, a gente tem um lambe-lambe de um artista chamado Bueno Caos, que ficou bem famoso. Ele faz várias coisas, mas ele ficou bem famoso por essa sequência de artes que ele faz e fez com o Pelé. O Bueno é uma pessoa que é fã do Pelé. Um dia ele ganhou uma imagem de uma amiga, que era o Pelé beijando um boxeador chamado Muhammad Ali. Ele recortou esse boxeador e colocou a Mona Lisa e transformou isso num lambe-lambe. E depois ele foi trocando. O Pelé já beijou a Mulher Maravilha, a Marilyn Monroe, Salvador Dalí. No Beco do Batman tinha ele beijando o Adam West. E aqui na Liberdade tem ele beijando essa geisha. Se você também andar por São Paulo atento, com certeza você vai ver alguma arte do Bueno Caos, que eu gosto muito. Vamos continuar descendo.
Esse aqui é um lugar muito legal, muito famoso, que tem uma fila enorme, é o Asca. Ele é o perfeito, bom, gostoso e barato. O Asca, ele é especializado em ramen, ou lamen, como algumas pessoas falam. É delicioso. A última vez que eu fui, que já faz tempo, um prato de ramen assim era R$ 14, assim era 15, um grandão aqui era 16, era muita coisa. O Asca está sempre cheio, 11 horas da manhã já tem fila, e é um local para você comer e sair rápido para dar lugar para outras pessoas. Não é um restaurante para você ir com os amigos e ficar socializando na mesa, porque se você ficar fazendo isso, o garçom já chega perto e você já vai sentir que você já comeu e que você tem que deixar para outra pessoa. O gyoza lá é maravilhoso, esse aqui é o lamen, ou ramen. O gyoza deles é muito, muito bom. Só aceita dinheiro, não sei se eu já falei, mas isso é importante. A gente vai entrar aqui, ó, nessa rua, que é a Rua Fagundes. Eu demorei muito tempo para falar sobre o Asca, porque eu sempre desistia por conta da fila, mas um dia eu cheguei bem cedinho, parei meu carro aqui na Rua Fagundes e falei, é hoje. Aí foi o dia que eu conheci. Mas eu acabei conhecendo um outro lugar. A gente vai subir aqui um pouquinho a Rua Fagundes. Aqui na esquina, a gente tem uma padaria coreana chamada Mooncake Bakery. Se bem que mooncake, que é esse bolinho aqui, é um bolinho chinês, também conhecido como bolo da lua, que os chineses fazem quando entra o outono. É comum eles trocarem mooncakes. Como a gente troca ovo de Páscoa aqui na Páscoa, ou panetone no Natal, eles trocam mooncakes. Mooncake, ele tem esse trabalho em cima, né, que é lindo. Ele é como se fosse um bolinho dentro de outro bolinho. Dentro dele ele tem um bolinho de feijão, e aí tem essa outra massa por fora. Eu acho muito gostoso esse bolinho de feijão dentro. Para mim, tem uma consistência de brownie. Realmente não sinto gosto de feijão como a gente imaginaria. E acontece algo engraçado aqui. No começo eu falava para as pessoas, isso aqui é mooncake, é o bolo da lua, se come no outono, né? É bem gostoso. E muita gente experimentava e falava, que delícia, nossa, é gostoso mesmo, muito bom, vou levar mais para casa. E um dia eu falei, nossa, você vê, é de feijão. Quando eu falei que era de feijão, muita gente já nem terminou de comer, porque muita gente tem preconceito de comer feijão doce. Mas olha, vai sem medo. Eu acho muito gostoso mesmo. E a prova é, todo mundo que experimentou sem saber que era de feijão, pelo menos os que eu vi, gostaram. Os que falaram que não gostaram foi depois de descobrir que era de feijão. Bom, mas eu passei por essa vila aqui, vi umas casinhas bonitinhas, achei interessante e eu entrei nela. O Google Earth não entra nela porque não foi captada imagem aqui dentro, então eu vou mostrar essa vila através de fotos para vocês. Olha as casinhas, que legais. Eu descobri que ela chama José Ferreira da Rocha, que é o nome do construtor, um português, que construiu essa vila na década de 20. Eu passei a chamar ela de Vila Portuguesa, porque cada uma das casinhas tem um azulejo português. Se bem que se for para Portugal, você não vai ver nada parecido com essa vila, mas eu acabei utilizando esse nome e hoje muitas pessoas chamam de Vila Portuguesa. Nessa casinha azul que vocês estão vendo na foto, teve uma confeitaria muito famosa que se mudou faz pouco tempo desse local. Mas olha que bonitinho, né? Aqui é o local que eu normalmente tiro foto dos clientes, que a liberdade é muito apertada, então aqui eu consigo juntar todo mundo para uma foto. Não é o caso aqui era só uma parte dos clientes. Essa casinha chama muita atenção, né? Todo mundo que passa fala, nossa, olha essa que graça, e tira foto. E uma vez aconteceu uma coisa muito interessante comigo. A gente estava passando aqui e todo mundo estava encantado com a casa, a dona da casa saiu ali naquela varandinha e uma cliente falou para ela assim, nossa, sua casa é linda. E aí ela falou, ai, fico tão feliz, vocês querem conhecer? E aí eu estava com 20 pessoas e ela colocou 20 pessoas para dentro da casa dela e mostrou a casa, né? Eu falo, nossa, aqui em São Paulo, né? Vai ver 20 pessoas falando na porta e vai chamar para conhecer a casa. E a casa dela é muito legal. Não é um ponto turístico, claro, é a casa da Dona Dina. Às vezes, quando eu passo lá e encontro a Dona Dina, a gente, se for convidado, que eu combinei com ela assim, eu falei, não, se um dia a senhora tiver
aí podendo nos receber, tiver com vontade de mostrar a casa, a senhora chama, a gente entra. Então, alguns clientes meus tiveram a felicidade de entrar aqui na casa da dona Dina. E eu sou muito agradecido a ela. E é aqui que eu costumo tirar foto, como eu estava falando, que é um local que cabe todo mundo. E é engraçado, às vezes, quando acaba o passeio e eu posto essa foto agradecendo a todo mundo que fez o passeio comigo, às vezes tem gente que entra ali e fala assim, eu conheço muito bem a Liberdade, não tem nada dessa vilinha lá, não. Nunca vi essa vilinha. Não, mas ela está lá, sim. Está no local aqui que eu contei para vocês, uma travessinha da Rua Fagundes. E aqui na casinha azul funcionou a loja da Viviane Wakuda, que dizem faz um dos melhores chucrins da cidade, mas faz bolos maravilhosos. Que o chucrim dela tiramisu é muito bom. Olha a delicadeza dos bolos. Ela mudou para Moema. Olha só, que maravilha. Hoje ela atende só online. Vou colocar também na descrição aqui do vídeo a loja online da Viviane Wakuda. Olha que maravilha. E ela apareceu no programa do Rodrigo Hilbert. Então, agora está mais famosa ainda. Agora, no nosso tour presencial da Liberdade, não passamos mais pelo ateliê da Viviane, mas ainda dá para eu contar a história. Aqui pertinho, tem um local que hoje não faz parte do meu tour presencial, fica ali na rua São Joaquim, mas no tour virtual eu acrescentei. Não faz mais parte do tour presencial, porque no horário que a gente passa aqui, ele não está aberto. Mas é o Museu da Imigração Japonesa. Na Moca a gente tem o Museu da Imigração, né? No Bom Retiro tem o Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, e na Liberdade a gente tem o Museu da Imigração Japonesa, que é um museu da década de 70, quando foi construído, era muito tecnológico, tinha vídeos, tinha telefone para você mudar a gravação de português para japonês, muito legal. É um museu mais antigo, mas que é muito interessante para você entender a passagem dos japoneses pelo Brasil, a chegada. Muita gente chegou nesse navio aqui, que era o Kasato Maru, que chegou em 1910, trazendo os primeiros japoneses, os primeiros imigrantes japoneses. Tem réplica das casinhas que eles moraram no interior. Fala bastante do período da Segunda Guerra Mundial, onde eles sofreram muito preconceito. Muito emocionante. Se você é descendente de japonês, você pode achar também ali informações sobre em que navio seu descendente veio. É muito, muito legal. São 2 andares de um prédio. Agora a gente vai voltar, a gente está se encaminhando para o fim do nosso passeio. Eu vou pela Rua da Glória mais uma vez, para um outro pedaço, é o pedaço onde tem os karaokês. Tem alguns aqui mais famosos, tem vários aqui nessa rua, mas eu acho bem interessante o Tequilas, por causa do nome. E a Choperia Liberdade, que está ali onde está aquele caminhão branco, estão vendo? Que é toda kit, tem comida japonesa. São 2 karaokês bem interessantes. Ir num karaokê na Liberdade à noite pode ser um passeio bem legal em São Paulo. E a gente segue um pouquinho na Rua da Glória, chega nessa praça chamada Almeida Júnior. Almeida Júnior, um pintor que você vai encontrar artes dele na Pinacoteca, um pintor da região de Itu, que ficou muito famoso por retratar a vida do interior, principalmente o caipira, numa época em que a elite queria comprar paisagens bonitas, pessoas ricas, pessoas sofisticadas. Então, Almeida Júnior foi muito inovador. Daqui para baixo, a gente tem um bairro que é o Glicério, um bairro que teve presença forte de negros também, mas também uma presença forte de italianos. Esse prédio aqui ao lado, bege e azul, já foi a Liga Itálica. E aqui é a divisa do Glicério com a Liberdade, mas a gente vai dar a chegada ali num templo, um templo de Kung Fu Shaolin e também um templo taoísta. Olha só. Esse é o templo Lohan. Já aconteceu de alguns passeios nós entrarmos, eles oferecem visitas guiadas em alguns dias, então você paga uma entrada e tem uma visita guiada dentro do templo. Mas tem um jeito de você visitar esse templo, conhecer esse templo de uma forma gratuita. Eles costumam oferecer uma aula experimental de Kung Fu Shaolin. E olha que experiência legal. Acho que é uma das dicas mais
inusitadas e interessantes que eu já dei nesses 6 anos de Melhor de Sampa. Você ir num templo chinês, no meio da Liberdade, fazer uma aula de Kung Fu Shaolin e entrar nesse espaço que é magnífico. Mesmo se ele estiver fechado, dá para você chegar ali na entrada do jardim, que é um portão de grades, e você consegue tirar fotos como essa, por exemplo. Os templos chineses costumam ter 2 leões guardiões na entrada, sabendo-se que são um casal. Uma vez eu fiz uma visita aqui, o rapaz que foi o monitor ali, ele falou o seguinte: olha, se você for num templo chinês, achar bonitinho, quiser comprar os leões, nunca compra um só, porque eles são um casal. Se você comprar um só, você separa. Olha que história legal, né? Nesse aqui que a gente está vendo, tem uns filhotinhos, então a gente sabe que é a mãe. O pai tem uma bola de energia, que é a força para proteger a família. No caso desse leão aqui, no Zulai também tem esses leões. Se você já for no templo Zulai, na escadaria, vocês podem olhar que de um lado tem o macho, do outro lado tem a fêmea, tá? Mas no caso desse aqui tem uma coisa interessante. Se você chegar bem pertinho dessa estátua, você vai olhar que na boca da estátua tem uma bola. E essa bola, ela não sai, ela foi esculpida lá dentro e ela acaba ficando de um tamanho que é maior do que a passagem da boca. Isso tem um simbolismo que eu gosto muito. Simboliza o conhecimento, aquilo que depois que você adquire, ninguém te tira. Eu trabalhei em várias empresas, aprendi com o tempo que muitas vezes quando você pede demissão ou é demitido, entrega seu crachá, muitas vezes ninguém mais lembra do que você fez. Quase como que você tivesse feito ali, não valeu nada. Mas o conhecimento que eu tive em todas essas empresas, nunca ninguém me tirou. Então eu gosto desse simbolismo aí. Esse espaço é inusitado. Eu já fiz um evento aqui com apresentação de cultura chinesa. Lá dentro tem um altar. Às vezes eles fazem cerimônia do chá. Se você quiser fazer uma visita lá, é bom ligar antes no Templo Lohan para saber se está tendo visita, se tem como fazer a aula experimental. Ou, se você estiver passando por aqui, vale dar uma olhada para ver se a porta está aberta, se tem alguém ali, se as visitas estão acontecendo. Mas depende muito do que estiver acontecendo de programação lá dentro. A gente vai subir pelo outro lado da Praça Almeida Júnior. Aqui ao lado a gente pode ver a clássica calçada de São Paulo. Esse desenho, esse padrão chamado Piso Paulista, foi criado por uma artista chamada Mirtz Bernardes, lá na década de 60. Ela ganhou um concurso e ela lutou a vida inteira por reconhecimento, para as pessoas saberem que essa obra é dela e por reconhecimento mesmo de direitos autorais por essa obra. Ela faleceu recentemente e, infelizmente, faleceu sem o reconhecimento devido. Inclusive, o único veículo grande que noticiou aí a morte da Mirtz Bernardes foi a Veja São Paulo. Passou batida por quase todos os jornais, quase ninguém falou dela, é uma tristeza, mas eu como guia vou continuar contando que esse piso é de Mirtz Bernardes. Engraçado, né? Às vezes eu me emociono nos passeios. Eu não achei que eu ia me emocionar hoje porque eu estou gravando sozinho nesse momento, né? Não tem ninguém assistindo ao vivo. Mas engraçado que a gente se emociona da mesma forma. Tem gente que fala para mim assim, não vou fazer tour virtual com você, porque é virtual, né? Não tem graça, o bom é estar lá. Mas posso dizer para vocês que ele é bem real. Mesmo eu gravando aqui sem ter ninguém na sala comigo, ao vivo, eu me emociono da mesma maneira ao pensar nessas histórias e ao contar. Bom, do outro lado da rua ali a gente está vendo um grande copo inflável e ali fica o Tea Station, que é um local que faz um chá chamado Bubble Kill, que tem umas bolinhas coloridas. O Tea Station começou do outro lado da rua, já existia esse chá na Liberdade, as pessoas chamavam de Pobá, mas hoje eu sei que Pobá, na verdade, é o nome da bolinha. O chá chama Bubble Tea, que é uma bolinha de tapioca. Mas o Tea Station foi o primeiro a se especializar nesse tipo de chá. Hoje tem uma outra marca que abriu várias lojas em shopping, no Mercadão, que é o Bubble Kill. Dizem que era um ex-cliente do Tea Station que gostou bastante da ideia.
O T-Station, ele tem uma coisa interessante, olha só. Ele é todo forrado de post-its. E tem uma história interessante por trás aí. Eu já perguntei para o dono com relação à reciclagem, né, desses papéis todos, né? E ele falou que ele, quando cai, ele recicla esses papéis aqui. Mas, enfim, a história do início disso é uma história curiosa. Dizem que um grupo de amigos, quando o T-Station era do outro lado da rua, marcaram de se encontrar. Um demorou para chegar, os outros decidiram ir embora, mas deixaram um recado para ele na parede. Ele chegou e respondeu, e aí as pessoas começaram a colar também post-its, e até que virou uma marca registrada desse local. Hoje ele tem a loja ainda do outro lado da rua e a escadaria aqui que leva para o subsolo, que eu acho interessante, mas ele acabou ficando mais escondidinho. A gente está voltando para a praça, a gente está quase encerrando o nosso passeio, mas fica aí porque eu tenho mais uma história legal de verdade. Acontecem muitos eventos na Liberdade, tem Ano Novo Chinês, tem o Tanabata Matsuri, que é o Festival das Estrelas, que é esse que vocês estão vendo aqui, que tem essa árvore cheia de bilhetinhos de papel colorido, né? Esse festival acontece sempre por volta do 7º dia do 7º mês. E ele é baseado numa lenda. Aí eu vou contar essa lenda para vocês. Como tudo é virtual, a gente pode se imaginar que a gente está na Liberdade nesse dia. A lenda do Tanabata Matsuri é que existia uma entidade que estava criando o universo. Ele tinha uma filha que ajudava ele nesse processo e ela era ótima para fazer estrelas. E ele estava fazendo a Via Láctea. E ela foi fazendo as estrelas da Via Láctea, fazendo, mas o pai chegou uma hora, viu que ela estava cansada, ela estava exausta, eram muitas estrelas. E ele falou para ela, para um pouquinho, eu vou te dar um dia de folga. E ele deu esse dia de folga. E aí nessa lenda diz que nesse dia de folga ela conhece um vaqueiro das estrelas e se apaixona por ele. E eles começam a namorar e esquecem do mundo. Ela, inclusive, esquece de voltar para terminar a Via Láctea. O pai começa a procurá-la, vai atrás dela e fala, olha, você tinha que voltar. Já passou o seu tempo de descanso. E eles não querem voltar, eles querem ficar namorando, eles estão apaixonados. E dizem que o pai lança uma maldição. Ele transforma os dois em estrelas e coloca eles bem longe. Mas ele dá uma chance, ele fala, uma vez só no ano vocês vão se ver. Então existem duas estrelas que simbolizam esse casal, uma chamada Altair, a outra chamada Vega, que só no 7º dia do 7º mês elas são visíveis no céu. Esse seria o dia em que essas duas pessoas podem se encontrar, mas a maldição continuava. Ele falou, no dia que vocês se encontrarem, vocês não vão namorar. Vocês terão que descer a terra e ajudar todo mundo que precisa. Vocês terão que ajudar a humanidade. Por isso que as pessoas deixam os pedidos para que nesse 7º dia do 7º mês esse casal desça a terra para nos ajudar. Estamos quase terminando o nosso passeio. A gente pode, quem sabe, imaginar que estamos no 7º dia do 7º mês e fazer um pedido aqui para esse casal. E muito obrigado. Espero que dê certo agora na hora de eu subir esse vídeo no YouTube. Se vocês estiverem vendo é porque deu certo. Espero que vocês tenham gostado de ver a Liberdade com esse olhar, né? Pode ser que alguns lugares que eu mostrei aqui, de repente, dependendo da época que você estiver vendo esse vídeo, ele não exista mais, né? Mas mesmo assim, esse é o registro agora do começo de 2021. Eu costumo terminar os meus passeios, tanto virtuais quanto presenciais, dizendo uma coisa que me contaram uma vez que eu acreditei. Talvez vocês não acreditem nisso que eu vou falar. Mas dizem que ninguém que cruza o seu caminho na sua vida é por acaso. Se você pegou um ônibus e tinham lá 50 pessoas, aquelas 50 pessoas estavam destinadas a entrar na sua vida. E eu realmente acredito nisso, porque eu faço tantos passeios, já cruzei com tanta gente, e por mais que sejam pessoas que eu nunca vi, eu sempre tenho a impressão que eu já as conhecia.
Se isso não for verdade, não tem problema. De verdade, cada pessoa que a gente cruza na vida, ela entra na nossa vida. Se a gente lembrasse de tudo, de todos os dias, de cada segundo, tem gente que tem uma doença assim e que não esquece das coisas. Vocês lembrariam de mim para sempre. E todo mundo que entrou na minha vida eu lembraria também. De alguma forma, mesmo aqui através da tecnologia, eu estou entrando na vida de vocês e vocês entraram na minha. Talvez seja só hoje, talvez vocês nunca mais me vejam e talvez eu nunca encontre vocês pessoalmente ou presencialmente. Mas espero de verdade que vocês tenham gostado e que a minha passagem pela vida de vocês nesse vídeo tenha sido algo bom. Que tenha trazido momentos de alegria, de reflexão e de entretenimento para vocês, e de conhecimento e cultura, enfim. Vou terminar o nosso passeio aqui, ó, com o Tanabata Matsuri. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, segue a gente no canal, ativa o sininho, compartilha para que mais pessoas saibam da verdadeira história da liberdade. Eu tive uma professora no meu curso de guia que ela dizia, eu ia ficar muito orgulhosa se vocês, além de decorassem as datas, saberem as datas, vasculhassem a história não contada. Estudo da Liberdade é o que mais me dá orgulho nisso, de ter encontrado uma história que foi apagada e que continua sendo apagada. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam a verdadeira história do bairro, tá bom? E a gente se vê por aí, no mundo virtual ou presencial. Se cuidem. Um grande abraço.